Mariana mal sabia o que a aguardava quando se mudou para aquela casa simples em Vila Serrana. Após um término amargo, ela buscava um recomeço tranquilo, mas encontrou algo muito diferente. O vizinho, Antônio, parecia ser uma presença constante em suas noites, parado diante de sua janela, como se a observasse com olhos que não podiam ser desvendados. À primeira vista, parecia apenas mais um hábito excêntrico, mas com o tempo, o comportamento dele se tornou uma sombra na mente de Mariana, uma ameaça silenciosa que não a deixava respirar. A sensação de ser observada, de estar em constante vigilância, a corroía por dentro, tornando a cada noite um tormento insuportável. As noites em Vila Serrana tornaram-se insuportáveis. O silêncio profundo da cidade era quebrado por sons inexplicáveis que vinham de dentro de sua casa. Certa madrugada, por volta das 2h30, o som de algo raspando na madeira da porta dos fundos despertou Mariana. Seus nervos estavam à flor da pele, e ao ouvir passos suaves sobre o cascalho do jardim, o medo se alastrou, tomando conta de sua sanidade. Sem hesitar, ela ligou para a polícia, esperando que a resposta fosse rápida e definitiva. Mas, ao chegarem, os agentes encontraram nada além do vazio, nada fora do normal. Apenas o eco das próprias palavras deles, que caíam no vazio da noite sem uma explicação. A sensação de impotência dominou Mariana quando, no dia seguinte, ela encontrou uma pedra no portão, claramente posicionada para impedi-lo de fechar. Era uma mensagem, uma ameaça invisível que a deixava ainda mais vulnerável. Nova ligação à polícia. E, mais uma vez, a resposta foi a mesma: nada. As autoridades, apesar de sua aparente força, não podiam ajudá-la, pois o mal era invisível, algo que escapava de sua compreensão. A ideia de estar cercada por uma força incontrolável a atormentava. Ela não sabia o que mais poderia fazer, até que, em um gesto de desespero, uma carta ameaçadora chegou à sua porta, selando o destino de sua fuga. O medo tomou conta de Mariana a tal ponto que ela não hesitou em abandonar a casa, deixando para trás os móveis, as lembranças e até mesmo suas esperanças de um novo começo. No entanto, algo a incomodava, algo que ela não poderia compreender plenamente. Quem ou o que estava por trás de tudo isso? Antônio, o vizinho silencioso? Ou seria algo mais profundo, mais sinistro? À medida que ela deixava Vila Serrana, uma sensação de desconforto a acompanhava, como se algo ainda a estivesse vigiando, mesmo à distância. E o que mais poderia acontecer ali? A resposta parecia flutuar no ar, invisível, como uma sombra que não se dissipava. As lembranças de Mariana foram deixadas para trás, mas a pergunta persiste. O que realmente aconteceu naquela rua sem nome? Será que o que ela vivenciou foi apenas fruto de uma mente perturbada? Ou algo mais sombrio espreitava nas sombras da cidade? Quem será o próximo a sentir o peso do mistério que ronda aquele lugar? A resposta, como muitos segredos da vida, pode nunca ser revelada. O medo de Mariana era palpável, mas havia algo que ela não conseguia entender. Por que, depois de tanto tempo, ela ainda sentia os olhos de Antônio sobre ela, como se ele ainda estivesse ali, nas sombras à espreita, observando cada movimento. E quem mais sabia sobre o que estava acontecendo naquela casa? Ela nunca soubera muito sobre o vizinho, mas a maneira como ele aparecia nas noites mais silenciosas parecia mais um aviso, uma marca deixada por algo que, ao invés de se esconder, se revelava de maneira cruel e calculada, como se o mal se alimentasse da sensação de impotência. Ao longo dos dias que se seguiram à sua partida, Mariana ouviu rumores de outros moradores da cidade, murmúrios que, com o tempo, se tornaram mais claros em sua mente. Diziam que Antônio nunca teve uma vida tranquila, que sua presença na rua era sempre inquietante, mas ninguém ousava questioná-lo, nem mesmo a polícia. Ele não tinha um passado visível, nada que pudesse ser dito com certeza. No entanto, algo o mantinha ali naquela rua sem nome, algo que parecia fazer parte do próprio ar que respiravam, como se os mistérios da história de Vila Serrana fossem mais profundos do que qualquer explicação lógica. O desespero de Mariana foi intensificado por uma inquietante sensação de déjà vu. Como se ela já tivesse visto tudo aquilo antes,
como se as peças se encaixassem de maneira obscura, mas ninguém fosse capaz de enxergar o quadro completo. Quando olhava para trás, seu coração batia mais forte, não pela cidade, mas pela ideia de que o que havia acontecido ali poderia se repetir. Será que havia outros como ela? Outros cujas vidas foram viradas de cabeça para baixo, sem uma explicação? E será que, por trás do comportamento de Antônio, estava algo que transcende a simples loucura humana? Ela se perguntava se havia algo mais profundo, uma força invisível que governava aquela rua, algo que os homens da polícia jamais seriam capazes de entender. De fato, Mariana nunca soubera a verdade completa, mas seu medo era suficiente para lhe dar uma pista do que se escondia. Se Antônio era a chave para aquilo, o que mais ela teria visto se tivesse ficado? O que mais poderia ter acontecido se ela tivesse ousado enfrentar os mistérios que a rodeavam? Ela não sabia, mas a resposta estava longe de ser simples. Os sussurros da cidade agora pareciam ainda mais distantes e sombrios. O vigilante da rua sem nome ainda estava lá, e a presença dele, silenciosa e eterna, ainda pairava sobre a cidade esperando. E será que a fuga de Mariana foi mesmo uma solução? Ou, como tudo o que é desconhecido, o verdadeiro mistério permaneceu oculto, à espera de outra alma perdida que se atrevesse a desvendar o que realmente acontecia naquelas terras esquecidas? Quem mais teria coragem de enfrentar o que estava ali, esperando por um próximo capítulo? Só o tempo poderia responder. Mas quem teria o valor para esperar? Alguns dizem que a sensação de ser observado é uma das mais aterrorizantes que o ser humano pode experimentar. Mas no caso de Mariana, o peso da vigilância de Antônio ia além de simples olhares furtivos. Havia algo mais naquele homem, algo que escapava à compreensão de todos, mas que se revelava a ela de uma forma cruel. A cada noite, ao olhar pela janela, ela sentia como se o próprio ar estivesse carregado de uma presença, algo que se infiltrava até nos seus pensamentos mais íntimos. Era como se a própria casa se tornasse um campo de batalha, onde a mente dela lutava contra um inimigo invisível, que jamais poderia ser capturado, mas que estava sempre ao seu redor. À medida que o tempo passava, o comportamento de Antônio se tornava cada vez mais estranho. Ele parecia saber exatamente quando Mariana estava em casa, quando ela estava sozinha, e suas aparições se tornaram mais frequentes. Muitos moradores começaram a especular, mas nenhum tinha coragem de confrontá-lo diretamente, como se uma força invisível os impedisse de se aproximar de Antônio. Será que ele estava realmente sozinho, ou seria o seu comportamento uma manifestação de algo muito mais sombrio, algo que ninguém ousava admitir? O silêncio da cidade escondia mais do que simples segredos. Guardava os mistérios de algo que nunca poderia ser desvendado. E quem tentasse se aprofundar demais, acabava inevitavelmente esgotado pela falta de respostas. Os ventos que passavam pela rua sem nome carregavam mais do que poeira e folhas secas. Eles carregavam um alerta silencioso. De vez em quando, Mariana ouvia histórias vagas, contadas em tom baixo, sobre outros moradores da cidade que haviam desaparecido de maneira misteriosa. Será que as pessoas simplesmente partiam? Ou será que algo as levava? O comportamento de Antônio, tão incomum e perturbador, parecia ser a chave para esse enigma, mas ninguém parecia querer olhar mais de perto. E como poderiam, quando as respostas que buscavam se dissolviam no silêncio da cidade? As perguntas pairavam no ar, e cada nova tentativa de expô-las parecia ser engolida pelo próprio mistério que cobria aquela vila isolada. O mais assustador, talvez, fosse o fato de que ninguém em Vila Serrana parecia se importar em entender o que estava acontecendo. O tempo passava, as sombras se alongavam e os moradores seguiam suas vidas, tentando ignorar o que acontecia nas profundezas da cidade. Era como se todos vivessem em um pacto silencioso de negação, tentando afastar de si qualquer vestígio de terror. Mas os ventos, esses ventos que passavam pelas ruas desertas à noite, traziam algo mais. Algo que ainda ecoa na mente de quem ousa se lembrar de Mariana e de sua fuga. Algo que talvez ninguém jamais entenda completamente. E a história de Mariana, de fato, terminou ali no momento em que ela deixou a cidade.
Mas a pergunta permanece, enterrada nas sombras da Vila Serrana: o que realmente aconteceu? O que ela escapou naquele dia? O que Antônio representa? E o que ele ainda observa, esperando que outra alma se perca nas tramas da rua sem nome? Cada resposta parece levar a mais perguntas, e quem se atreveria a desenterrá-las? A verdade, como tantas outras, é que talvez nunca seja revelada. Ou talvez algum dia, alguém se arrisque a olhar de novo. Os dias em Vila Serrana seguiram seu curso, mas a lembrança de Mariana e sua fuga se tornaram um sussurro na cidade. Alguns tentaram esquecer, como se a presença de Antônio fosse apenas um pesadelo passageiro, algo que logo se dissiparia. Mas aqueles que realmente conheciam os segredos da cidade sabiam que o terror não era algo que pudesse ser facilmente deixado para trás. O mistério de Antônio, a sua presença ininterrupta, como uma sombra que se estende para sempre, persistia no ar. E à medida que as estações mudavam, as noites em Vila Serrana se tornavam mais densas, mais carregadas, como se o próprio tempo estivesse preso em um ciclo de inquietação. Vários outros moradores começaram a relatar situações semelhantes às que Mariana havia vivido. Alguns viam figuras estranhas à noite, outras ouviam passos em suas casas quando estavam sozinhas, e uma ou duas pessoas chegaram a relatar que suas portas estavam sendo deixadas abertas, como se alguém tivesse entrado sem deixar vestígios. Mas a polícia, sempre incapaz de encontrar respostas claras, afastava qualquer ideia de que havia algo mais profundo acontecendo. Eles não podiam ver o que estava oculto. Eles não podiam sentir o que os habitantes de Vila Serrana estavam começando a perceber: que um terror maior do que qualquer um poderia imaginar estava se infiltrando na vida da cidade, como uma doença silenciosa que se espalhava através dos suspiros do vento e das sombras. Os ventos, esses ventos, eles pareciam ter uma vida própria, como se estivessem carregados de uma intenção sombria. A cada noite, a cidade se tornava mais e mais desconectada, como se os habitantes estivessem sendo afastados da realidade. Aqueles que se atreviam a questionar, aqueles que ousavam olhar mais de perto, eram recebidos com a mesma resposta: silêncio. O silêncio estava em tudo, nos olhos dos moradores, no ar espesso que flutuava sobre a cidade e até nas próprias ruas, que pareciam nunca mais retornar ao seu ritmo normal. Como se Vila Serrana tivesse sido tomada por um mal invisível que não poderia ser tocado, mas que ainda assim afetava todos que ali estavam. Era como se os segredos da cidade estivessem entrelaçados com os próprios alicerces das casas e das ruas. Algo estava em cada canto, nas pedras do caminho, nas árvores que balançavam ao vento, nas janelas quebradas de casas abandonadas. Talvez fosse o olhar de Antônio, ou talvez fosse algo que ele representava, algo que ia além da simples presença de um homem estranho. Quem poderia dizer? Mas havia uma sensação inconfundível e palpável de que a cidade estava à beira de algo que não poderia ser evitado ou ignorado por muito tempo. O que seria? Quem teria coragem de descobrir? Alguns dizem que há lugares no mundo onde os mistérios da história não podem ser apagados, onde os segredos não podem ser enterrados. Vila Serrana é um desses lugares. O terror, que começou com uma jovem chamada Mariana, agora espreita cada alma que passa por ali. Será que a história de Antônio é única? Ou será que ele é apenas um reflexo de algo maior, algo que se esconde à vista de todos? Talvez a verdade seja mais simples do que parece. Talvez Mariana tenha sido apenas a primeira a perceber que o mal não se limita a rostos e nomes. O mal, às vezes, é apenas o que está esperando em silêncio para ser descoberto. E quem será o próximo a se perder na cidade sem nome? Hugo jamais imaginou que sua tarefa simples de limpar uma casa abandonada em Morro da Serra se tornaria um pesadelo. A casa, situada à margem da cidade e envolta por uma densa vegetação, parecia inofensiva à primeira vista. Ela estava intacta, mas algo nela parecia fora do lugar, como se os antigos moradores tivessem desaparecido de maneira abrupta, sem deixar vestígios. O silêncio que pairava sobre o local parecia carregar uma energia densa.
um peso que Hugo não conseguia afastar. Mas foi a primeira ligação misteriosa que ele recebeu que fez sua pele arrepiar, como se o próprio ar ao redor dele estivesse saturado de algo que ele não deveria entender. A primeira ligação foi breve, quase imperceptível, uma voz abafada sussurrando: "Não atenda o telefone no quarto." O som estava distorcido, como se quem falasse estivesse escondido nas sombras, observando cada movimento de Hugo. A mensagem parecia simples, mas ao mesmo tempo carregava uma ameaça velada. Instigado pela curiosidade e pelo medo, Hugo não conseguiu ignorar o aviso. Quando se dirigiu ao quarto, encontrou um telefone antigo, desconectado da linha, tocando incessantemente. Um calafrio percorreu sua espinha enquanto ele se perguntava como isso era possível. O telefone, claramente inutilizado, estava funcionando de maneira sobrenatural, como se alguma força invisível estivesse manipulando seus fios. E como se isso não fosse o suficiente, o som de um caderno sendo mexido no andar de baixo chamou sua atenção, trazendo mais um elemento àquele mistério sombrio. Ao investigar o caderno, Hugo encontrou anotações que pareciam registrar uma lista de nomes e datas, todos relacionados a pessoas que haviam, de alguma forma, recebido avisos semelhantes. A descoberta fez seu estômago revirar, como se ele tivesse esbarrado em algo maior, algo que transcende a simples explicação humana. Ele não estava sozinho naquela casa, e pelo que parecia, ninguém nunca tinha realmente saído dali. A cada página que ele virava, mais sentia a presença de algo. Uma sensação de que os moradores anteriores haviam deixado uma marca indelével, uma força que permanecia na casa, aguardando o próximo a cruzar seu caminho. Ao tentar continuar seu trabalho, Hugo foi invadido por uma sensação incomum de que estava sendo observado, como se algo estivesse à espreita atrás dele. O medo de Hugo atingiu seu ápice quando ele sentiu, de repente, uma presença fria atrás de si. Algo, ou alguém, invisível aos seus olhos, parecia se aproximar de maneira predatória. Ele não pensou duas vezes. Fugiu para fora da casa, deixando os objetos e o caderno para trás. Seus passos apressados ressoaram na calçada, e o ar ao redor parecia mais pesado, mais denso. Quando contou o ocorrido ao seu supervisor, outro funcionário chamado Mark foi enviado para substituir Hugo para concluir o trabalho. No entanto, Mark também não conseguiu lidar com o que estava acontecendo. Ele sentiu uma presença estranha e desconcertante, como se o próprio ar estivesse saturado com um peso invisível. Mark, em pânico, também abandonou a tarefa, e mais uma vez a polícia foi chamada para investigar. Mas, como sempre, os policiais não encontraram nada de anormal. A casa estava intacta, silenciosa, mas ninguém conseguia ignorar a sensação de que algo havia se escondido ali, esperando que o próximo se perdesse em seus corredores escuros. O telefone, que tocava sem razão, parecia ser apenas um dos muitos mistérios não explicados que povoavam a casa abandonada. As anotações, as presenças e o silêncio profundo da casa indicavam que o mal não era algo tangível, mas uma força invisível, uma sombra que se estendia por muito mais tempo do que qualquer um poderia imaginar. E como sempre, a polícia não pôde ajudar. Eles estavam à mercê de algo que não poderiam ver, de algo que nunca entenderiam. Mas a verdadeira pergunta era: o que realmente acontecia naquela casa? O que havia por trás dos telefonemas e das anotações? E mais importante, quem seria o próximo a ser atraído pela força sombria que ainda pairava em Morro da Serra? A resposta parecia se esconder nas páginas do caderno, nas sombras do quarto e talvez até no próprio vento que sussurrava através das árvores ao redor da casa. Mas quem, além de Hugo e Mark, teria a coragem de desvendar os segredos daquele lugar? À medida que o tempo passava, a casa de Morro da Serra se tornava uma presença inescapável na mente de Hugo. Ele não conseguia parar de pensar no que havia acontecido ali, como se algo o chamasse, o atraísse de volta. Mas o medo era um véu grosso, e Hugo não ousava levantar. As ligações misteriosas, a voz abafada, o telefone tocando apesar de não estar mais conectado, tudo isso fazia sua mente se retorcer, como se a própria casa estivesse viva,
aguardando que alguém se atrevesse a se aproximar novamente. Ele sabia que algo havia se insinuado ali, algo que ultrapassava os limites da lógica e da razão, algo que os olhos humanos não poderiam compreender. Havia uma sensação de inquietude no ar de Morro da Serra, uma pressão invisível que fazia o tempo se arrastar de maneira estranha. Como se a cidade soubesse, mas ninguém quisesse admitir. Alguns, mais antigos, sussurravam que o mal na casa não era recente, que ela carregava consigo o peso de muitas décadas, muitos segredos. Você não pode fugir do que o passado te reserva, diziam, olhando de canto de olho para quem ousasse passar perto. Talvez os antigos moradores da casa tivessem tentado sair, mas algo os havia aprisionado ali. Talvez o telefone fosse apenas uma parte de um jogo maior, uma peça em um tabuleiro que Hugo mal começara a perceber. Na cidade, muitos se perguntavam se os rumores sobre o caderno, as anotações e os avisos que haviam sido deixados por aqueles que vieram antes eram apenas coincidências ou se havia um padrão sinistro por trás de tudo isso. Não se tratava apenas de uma casa abandonada, tratava-se de algo muito mais profundo, algo que conectava cada pessoa que entrava ali e as fazia se perder em um emaranhado de eventos impossíveis de explicar. Para aqueles que se atrevem a mexer no que está escondido, como Hugo e Mark, restava uma verdade simples. O mal não era algo que se via, era algo que se sentia, que se absorvia, que se espalhava, como se estivesse impregnado no ar, nas paredes, nos móveis empoeirados. Os dias passaram e a casa ficou ainda mais distante do mundo que Hugo conhecia. O telefone, o caderno, as vozes abafadas, tudo isso parecia cada vez mais um pesadelo a ser esquecido. Mas quem poderia esquecer? Morro da Serra nunca mais seria o mesmo para ele. O mistério, o terror que ele sentiu, permaneciam com ele como uma marca invisível. Ele sabia que o que acontecia naquela casa não era apenas coincidência. Havia algo por trás disso, algo que escapava de qualquer explicação humana, algo que não poderia ser apagado com o passar do tempo, algo que se escondia nas profundezas da casa e aguardava pacientemente pela próxima pessoa disposta a enfrentar seu verdadeiro poder. A casa, agora mais silenciosa do que nunca, parecia observá-lo enquanto ele se afastava, mas ele sabia que ela ainda estava lá, à espera, na quietude das árvores ao redor, no som suave do vento que passava por entre as rachaduras das paredes. Ela esperava o próximo visitante. O mistério da casa abandonada de Morro da Serra era maior do que qualquer um poderia entender. E quem seria o próximo a cair na armadilha silenciosa de suas paredes? Mais perguntas surgiam, mais dúvidas, e o único fato irrefutável era que o terror não desaparecia. Ele apenas esperava. Com o passar dos meses, o nome de Morro da Serra foi se tornando cada vez mais uma lembrança distante. Uma sombra que pairava apenas nas conversas sussurradas dos moradores mais antigos. No entanto, para Hugo, o impacto daquela casa nunca se dissipou. À noite, ao tentar dormir, ele se via acordando em sobressalto, como se ainda estivesse lá, no quarto escuro, com o telefone tocando e o caderno à sua frente. Era como se o peso daquela experiência tivesse se infiltrado em sua alma, algo que ele não poderia deixar para trás, não importava o quanto tentasse. Ele tentou procurar explicações, buscar um sentido para o que vivenciou, mas a verdade é que o mistério estava além de sua compreensão. A casa e tudo o que acontecia nela era como um véu que cobria a realidade, impedindo-o de ver claramente. Em noites mais quietas, Hugo sentia uma inquietação crescente, como se em algum lugar, no fundo de sua mente, algo estivesse chamando por ele. Será que ele havia realmente escapado de tudo? Ou será que, na verdade, ele havia apenas se afastado de um mal maior que estava esperando pacientemente em algum ponto no futuro? Ele soubera que a presença na casa não era de simples entidades, não era de humanos, era algo ancestral, algo que ultrapassava a existência de quem vive e morre, algo que se arrasta pelas décadas, como uma doença que se espalha silenciosamente. E cada novo ser que se aproximasse daquela casa seria mais uma peça no jogo, mais uma vítima em uma trama que ninguém entendia, mas que todos sentiam. As histórias começaram a se acumular. Moradores de Morro da Serra começaram a sussurrar sobre coisas vistas à noite.
luzes que se acendiam sozinhas, sussurros vindos da casa mesmo quando estava desabitada, como se as vozes dos antigos moradores ainda ecoassem pelas paredes. E pior ainda, havia quem jurasse que o telefone da casa nunca deixava de tocar, mesmo depois de estar desconectado. A sensação de que o tempo na casa havia sido distorcido se espalhou pela cidade como uma febre. O que acontecia lá dentro parecia atravessar a linha entre o real e o imaginário. Um fenômeno que a ciência não poderia explicar, mas que com o tempo se tornava impossível ignorar. Havia algo mais ali, algo que se mantinha oculto, esperando para ser desenterrado. A polícia, como sempre, não tinha respostas. Eles diziam que era tudo imaginação, que os moradores estavam apenas deixando suas mentes serem tomadas pelo medo. Mas ninguém que entrasse naquela casa conseguiria ignorar a sensação de que havia algo muito mais profundo, algo que não se limitava a uma simples explicação. Talvez fosse a história do lugar, a maneira como ele foi construído sobre algo que nunca deveria ter sido tocado. Talvez fosse uma maldição, uma energia maligna que emanava do próprio solo. O fato era que ninguém tinha coragem de investigar mais a fundo. Morro da Serra, com seu silêncio denso e seus ventos carregados, permanecia intocada, como se todos soubessem que o maior segredo da cidade estava escondido ali e que mexer com ele poderia custar caro. Porém, para Hugo, o impacto de sua experiência nunca desapareceu. Ele sentia à noite que a casa ainda o chamava. Cada passo que ele dava longe de Morro da Serra, cada quilômetro que o afastava daquela cidade esquecida, era como se ele fosse puxado de volta. Algo lá o aguardava. Algo muito mais sombrio do que ele jamais imaginara. E com o tempo, ele compreendeu. Talvez a casa nunca tivesse sido o verdadeiro problema. O mal, o verdadeiro mistério, estava além das paredes e do telefone tocando. Talvez o terror estivesse na própria ideia de que certas verdades não podem ser compreendidas e que alguns lugares estão amaldiçoados a esperar eternamente, sem que ninguém nunca consiga entendê-los. A casa, como o vento, parecia estar sempre à espreita. E os segredos que ela carregava eram mais do que simples lembranças. Eram os ecos de um mal que não poderia ser apagado. Tiago morava em uma casa simples e antiga, no bairro das Palmeiras, em Porto Feliz. Aquele lugar tinha um charme peculiar, com sua arquitetura que carregava o peso de muitos anos, mas também escondia algo que ele não sabia ainda reconhecer. O porão, em particular, sempre foi uma área evitada por ele. A sensação de estar sendo observado ali, enquanto descia as escadas escuras, era quase palpável. O que deveria ser um simples espaço de armazenamento transformava-se em um buraco negro de incertezas e receios, onde cada passo parecia ecoar de forma exagerada, como se o próprio lugar estivesse esperando por ele. Tiago se acostumou com os sons estranhos dentro da casa. Era o tipo de lugar onde as tubulações antigas estalavam e o armário da cozinha se abria sozinho. Mas uma noite, após um longo turno como segurança, ele foi confrontado por algo que não podia ignorar. 3 batidas suaves na porta do porão, seguidas por uma respiração abafada, interromperam o silêncio. Inicialmente, ele tentou desconsiderar, achando que poderia ser o som da casa, do velho prédio se mexendo. Mas quando as batidas se repetiram, uma sensação estranha tomou conta dele. Ele não sabia o que fazer, então, com o coração acelerado, foi até o porão, mas não encontrou nada. O vazio, no entanto, parecia mais denso e desconcertante do que nunca. No dia seguinte, Tiago chamou seu amigo Marcos para investigar. Algo dentro dele o dizia que não estava sozinho, que aquele som não era mera ilusão. Durante a noite, o que parecia ser um simples mistério tomou uma forma mais insustentável. A porta do porão, que Tiago tinha certeza de que havia trancado, estava aberta. Um som, cada vez mais forte, vindo de dentro do porão, soava como passos subindo as escadas. O medo que tomou conta de Tiago foi absoluto. Ele sentiu que algo estava ali, algo ou alguém que não deveria estar. Seu instinto gritou para que saísse imediatamente, mas a realidade estava mais perturbadora
do que qualquer medo. Ele não estava sozinho, mas a casa, com suas paredes espessas, não deixava pistas. Quando Tiago chamou a polícia, ele ainda se sentia tenso, como se as sombras da casa o seguissem. Os agentes chegaram rapidamente, mas a casa estava vazia. Não havia sinais de intrusos e a porta estava intacta. Como sempre, as explicações práticas não faziam sentido para o que estava acontecendo ali. Para a polícia, era apenas mais uma situação de uma casa velha e cheia de histórias. Mas para Tiago, a verdade estava bem diante de seus olhos. Havia algo no porão, algo invisível, algo que não poderia ser explicado com lógica ou razão. Algo que estava além do alcance da polícia. Algo que nenhum oficial poderia combater, porque não era uma presença física, mas uma força estranha e perturbadora que se movia de uma forma que não podia ser capturada. Após a visita dos policiais, Tiago tentou trancar novamente o porão. Mas no dia seguinte ele encontrou a porta aberta e a sensação de uma presença ainda mais forte o envolvia. Ele já não sabia o que fazer, e o terror de viver constantemente à mercê de algo invisível se arrastava por cada canto da casa. Como uma doença que se espalha sem ser vista, ele sentiu que aquela presença tomava conta dele. A casa já não parecia mais um lar. A cada noite o medo era mais forte. E quando finalmente Tiago foi acordado no meio da noite por uma voz baixa vindo do chão, ele não conseguiu mais ignorar. Algo havia se apoderado daquela casa. Algo que estava além da compreensão, além da lógica humana, e que não podia ser afastado por simples trancas ou medos racionais. Era como se o próprio porão fosse um portal para algo mais profundo e sombrio, esperando por aquele que ousasse entrar. E então, com o coração apertado e o espírito marcado pela tensão, Tiago abandonou a casa, sem nunca saber o que realmente habitava ali. E a voz nunca se foi. O abandono de Tiago foi apenas o começo de uma história que parecia se perpetuar no tempo. Quando ele finalmente deixou a casa, uma sensação de vazio tomou conta do bairro, como se as paredes ainda murmurassem em silêncio o que acontecera ali. Mas o mistério não se limitou a Tiago. Marcos, seu amigo que acompanhou as investigações, também foi tragado pela atmosfera opressiva daquele lugar. Ele tentou em vão ignorar o que sentiu no porão, mas ao retornar à casa para tentar entender o que realmente acontecera, ele também não conseguiu resistir. A presença era palpável e algo no ar fazia com que o ar fosse denso demais para ser respirado. A sensação de estar sendo vigiado não era uma mera ilusão. Era real, como se os olhos do porão estivessem observando cada movimento, esperando pela próxima alma a se perder nas sombras. As noites após a fuga de Tiago foram silenciosas, mas esse silêncio carregava um peso estranho, como se o próprio tempo fosse comprimido nas sombras da casa. Cada esquina parecia sussurrar com ecos de um passado esquecido. A voz que vinha do subsolo, já quase esquecida, começou a voltar à mente de Tiago em seus pesadelos. Ele acordava no meio da noite, o som abafado da respiração ainda em seus ouvidos e a visão da porta do porão aberta parecia se infiltrar em seus pensamentos. Ele tentava entender, buscar uma explicação racional, mas cada tentativa o levava a um beco sem saída. A voz que em sua mente parecia suave, agora soava cada vez mais como um grito sufocado, uma chamada desesperada para que ele voltasse. Mas ele sabia que o único lugar onde a voz queria levá-lo era a escuridão do subsolo. E lá, ele não poderia ir. A casa, à medida que os anos passavam, se tornava um lugar de lamento. Moradores do bairro começaram a relatar que sentiam uma estranha sensação ao passar por ela, como se a própria casa estivesse viva. Alguns diziam que viam sombras se movendo pelas janelas. Outros juravam ouvir sussurros baixos quando passavam perto do portão. O que antes parecia ser um lugar comum, com suas paredes desgastadas, agora se tornava um ponto de encontro para aqueles que sentiam a necessidade de compreender o que acontecia ali. Mas quem se aproximava da casa rapidamente se afastava, como se a própria energia daquele lugar fosse forte demais para ser ignorada. O mistério continuava a se aprofundar, e as pessoas, em sua maioria, evitavam o bairro, temendo o que poderia se esconder nas sombras. E mesmo sem explicações claras, o que acontecia na casa
começou a ganhar notoriedade em histórias contadas ao redor da cidade. Alguns diziam que o porão guardava segredos antigos e que a voz que ali residia era apenas um eco de um mal mais antigo, um eco de algo que nunca deveria ter sido despertado. O tempo parecia se curvar em torno daquela casa, como se as paredes guardassem as memórias de todos os que ousaram entrar, todos os que, de alguma forma, tinham sido tocados pela sombra que morava no fundo da terra. Mas ninguém jamais saberia o que de fato estava esperando lá. O porão, como um vórtice, parecia atrair aqueles que se aproximavam demais, deixando-os à mercê de uma presença que não se manifestava, mas que se sentia, e que nunca deixaria aqueles que entraram saírem inteiros. E enquanto as sombras na casa continuavam a se mover, os moradores de Porto Feliz, e até mesmo aqueles que, como Tiago, estavam distantes, se perguntavam o que estava realmente acontecendo ali. E mais importante, o que estava esperando nas profundezas do porão, atrás das portas que pareciam se abrir sozinhas, chamadas pela voz que jamais seria esquecida. A história de Tiago não era única. E o mistério, como sempre, seguia esperando, espreitando para que alguém mais ousasse buscar suas respostas. Mas quem seria capaz de enfrentar o que se escondia nas trevas de um lugar que nunca realmente deixou de ser habitado? E quem, além de Tiago, pagaria o preço de descobrir o que estava guardado nas profundezas? Nos anos seguintes, a casa de Porto Feliz ficou cada vez mais isolada, um lugar temido e cercado de mistério. As histórias começaram a se misturar com lendas locais e o bairro das Palmeiras passou a ser evitado, como se o simples fato de se aproximar daquela casa pudesse fazer com que o mal se infiltrasse na vida de quem estivesse por perto. Aqueles que tinham coragem de se aproximar à noite diziam que as sombras das janelas pareciam se mover sozinhas e o som abafado da respiração, como se alguém estivesse lá dentro, nunca desaparecia. Mas ninguém mais ousou investigar. O terror havia se estabelecido, e o maior mistério parecia ser o silêncio opressor que envolvia a casa, como se a cidade inteira tivesse decidido ignorar o que estava bem diante de seus olhos. Tiago, após o abandono definitivo, se afastou de tudo relacionado ao bairro das Palmeiras. Mas a memória da casa e da voz nunca o deixou. Ele tentou seguir em frente, mudar de cidade, construir uma nova vida. Mas o medo, como uma sombra, o acompanhava. À noite, em seus pesadelos, a voz nunca cessava, chamando-o de volta àquela casa, como se um laço invisível o prendesse. O pesadelo de um porão vazio, onde a respiração abafada ecoava em suas orelhas, se tornava mais real a cada noite. E mesmo agora, muitos anos depois, Tiago sabia que aquela casa ainda existia, esperando pelo próximo que se atrevesse a passar pela porta de entrada. A polícia, que já havia investigado os eventos sem encontrar nada além de explicações racionais, jamais voltou a se interessar pelo caso. E a casa, como tantas outras, se tornou uma lenda, um lugar sobre o qual ninguém mais falava abertamente, mas que todos conheciam. Seu nome nunca foi esquecido, mas a dor de suas memórias foi abafada pelo peso do tempo. No entanto, para aqueles que viveram a experiência, a lembrança da casa no bairro das Palmeiras seria para sempre um lembrete de que há certos lugares, certos segredos que não devem ser revelados e certas presenças que jamais devem ser desafiadas. O verdadeiro mistério da casa nunca foi resolvido. O que estava no porão? O que ou quem estava fazendo aquele som que ninguém poderia ver? A voz que chamava Tiago, seria ela apenas uma manifestação do medo ou algo mais profundo, mais maligno? Mesmo agora, ao olhar para o bairro, ainda há aqueles que se perguntam o que realmente aconteceu naquela casa. Algo sombrio e impalpável sempre se manteve ali, esperando para atrair outra vítima, como uma teia invisível que se estende nas sombras. E à medida que o vento sopra pelo bairro das Palmeiras, a sensação de que algo não se foi, que algo ainda aguarda nas profundezas da casa, permanece. E a dúvida persiste. Quem será o próximo a ouvir a voz no subsolo?